Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais um dia amanhece e é antes de começarmos o corre-corre do dia a dia, de enfrentar a rotina pesada, às vezes enfadonha, às vezes cansativa, exaustiva, antes de enfrentar as decepções que nós temos, mas vem junto com a alegria, são ramalhetes de contradições que vem ao nosso encontro, nos surpreendendo, alguma novidade ou não, mas sempre é um novo dia, novas conversas, novos contatos, coisas diferenciadas, notícias que vêm de todos os lados. E é exatamente para enfrentarmos toda essa pandemia de questões, de coisas que muitas vezes nos cansam, nos aborrecem, mas tem as outras que nos alegram, porque nós sabemos que o bem e o mal andam de mãos juntas, assim como a vida e a morte, a doença e a saúde, a alegria e tristezas, né? Tudo vem de dois a dois, nos diz o Eclesiástico. Quando a escuridão se acende, se clareia, vem a luz. Então a luz, ela não é igual às trevas, mas quando a luz vai se apaga, vem a escuridão. Quando a escuridão desaparece, porque questionou-se a luz. Então, da mesma forma, tudo de dois a dois. Céu e inferno, beleza e feiura, e por aí vai. Para a gente entender que as coisas são assim. Muitas vezes a gente fica aborrecido quando estamos vivendo o lado negativo, e queremos sempre o positivo, mas por mais que nós fazemos de conta, nós não conseguimos alcançar, porque não depende unicamente de nós, depende de uma série de fatores. Mas o grande fator que nos leva a nos manter no patamar da alegria, do bem-estar, da paz, é Deus no coração. Sem Deus, nós somos absolutamente um cisco, uma poeirinha no meio de toda a poeira do globo terrestre. Não somos absolutamente, nós somos quase um nada. E Deus nos ama exatamente assim, assim Ele nos quis e assim nós fomos criados. Mas sabemos que nós somos imagem e semelhança de Deus, porque foi assim que Jesus nasceu e passou pelos mesmos processos pelos quais nós também passamos. E Deus nos ama, e nos ama tanto que Ele sempre sonhou conosco, sempre nos desejou, Ele sempre esteve grávido literalmente de nós no útero do coração, e em cada tempo Ele trouxe nós, pessoas, seres à vida, a partir do primeiro homem tirado da terra, que foi a primeira forma. E a mulher tirada da costela de Adão, tão próximo do coração dele, também foi a forma, né? Precisava desses dois elementos, como eu disse anteriormente, homem e a mulher, para que viesse uma criatura humana. Mas é tudo constituído no amor, no amor. Se não houver amor, por isso que o estupro é algo ilegal demais, porque é uma violência de prazer apenas. E é uma violência onde um sente prazer e o outro se sente agredido, machucado, ferido, moralmente, psicologicamente, né? Então, assim é a história biológica da humanidade, né? E, e hoje eu queria muito partilhar com todos
que às vezes vem ondas de alegria no meu interior, assim como eu vejo na palavra de Deus que Jesus exultava de alegria, exultou de alegria naquele momento e disse alguma coisa relacionada à bondade do Pai. E a gente vê que quando Maria terminou de despachar o anjo, que o anjo se despede e sobe para junto de trono de Deus, ela imediatamente, depois que soube da gravidez de Isabel, ela parte às pressas. Imagine o coração dela em taquicardia praticamente, né, acelerado, pensando naquela grande novidade que ela guardava dentro de si e não contou a ninguém, nem ao seu noivo, porque ele que viu as diferenças do ventre dilatando dela e quis deixá-la ocultamente para não difamá-la. E ela não explicou nada, José, mas foi o anjo. E acredito que, segundo a Bíblia, ela não verdadeiramente não contava esse episódio que enalteceria, ou as pessoas poderiam umas desacreditar e outras admirarem, invejarem, todo esse tipo de sentimento diante de uma moça engravidada de Deus, o Verbo encarnado. Ela preferiu o caminho mais certo, mais sábio, silenciar, porque Deus se encarregou de protegê-la, de guardá-la, usou de José para tudo isso, porque ele não precisa do homem, mas ele usa de nós para os seus planos, para os seus projetos. E diante de tudo isso, nós vemos assim permeado desde as primeiras criaturas humanas, que está no capítulo 5 de Gênesis, onde Adão e Eva tiveram vários filhos. E a partir daquele momento, no capítulo 5 de Gênesis, é que o homem, depois de sofrer tanto, Adão e Eva, os filhos, né, Caim mata Abel, grande decepção, ele se escondendo de Deus, ela para dar à luz as dores, ele para o alimento, o suor no rosto, o exercício, tudo, tudo exatamente o oposto dos sonhos de Deus para nós. E diante disso, a palavra de Deus diz que aí o nome do Senhor começou a ser invocado. A partir de então, o nome de Deus, o nome do Senhor passou a ser invocado. A oração começa ali. Começa lá nos primórdios da vida humana sobre a terra. Porque eles viram que existia um Deus que os criou. Eles tinham lembrança da convivência com Deus que se mostrava. Certamente a partir do pecado é que Deus aproximou do homem perguntando: homem, onde estás? Mas certamente ele já se mostrou diferenciado apenas a voz, porque o pecado nos impede de ver o rosto beatífico de Deus. O pecado se tornou o grande obstáculo que fechava o céu para nós. Então a grande luz, que se diz a luz das luzes, a luz do céu, a luz da alegria, da esperança, a luz da felicidade plena, aliás, esperança e fé depois de mortos e no céu não precisamos mais. Nós precisamos enquanto na carne, enquanto na terra. Porque depois nós estaremos junto daquele que nós acreditávamos sem ver, e a esperança que acompanha a fé, ela também fica para trás, ela fica no mundo. Porque lá,
não há mais esperança, nem precisamos de fé. Lá a gente vai viver a caridade, o amor. O amor é a plenitude de toda a extensão celestial, que é o próprio Deus. E para alcançarmos este lugar, Jesus fez muitas orações. Nossa Senhora orou muito. Os grandes orantes, homens e mulheres piedosos da história da humanidade, da história, a mais bela das histórias escritas, que é a história da salvação do ser humano, essa longa história, essa longa caminhada, em toda a caminhada e trajetória do homem, ele se posicionou, às vezes, diante de Deus, orando em algum momento de sua vida. Ou para reclamar, ou para pedir, ou para exigir, ou reivindicar, mas o homem, contemplando toda a beleza da criação, das criaturas, seria muita tolice não acreditar que, com estes vestígios tão evidentes de Deus, de um grande artista, desacreditar é literalmente tolice. É tolice a cegueira. E mesmo não enxergando com os olhos, mas apalpando o que se desenha pelo tato, se vê pelo tato, o alimento que comemos, a vida em si, não tem como fugir. Não tem como fugir do Criador, porque o Big Bang, como dizem os cientistas, explodindo, começou a Terra a se formar. E realmente a palavra está certa, um Big Bang. Deus é o Big Bang. Big Bang significa, Big é uma palavra que usávamos em um período da minha vida que era como se fosse uma gíria, Big. Fulano é Big, ele é bom, ele é o máximo, ele é isso, né? Então, Big Bang. Então, Deus é o Big Bang, é o Big Amor, é o Big Caridade, a Big Inteligência, Sabedoria. E diante de tudo isso, o homem parte para o louvor, parte para uma resposta, dar uma resposta a Deus através do louvor, o louvor que é é sinônimo de gratidão, é sinônimo de uma grande gratidão a Deus por nos permitir ver, sentir, tocar, viver, crer, diferenciar, né? Diferimos de todos os animais irracionais, porque o homem difere dos outros animais porque ele crê e ele tem consciência. Os animais muitas vezes são inteligentes, mas são instintivos, como nós vemos a inteligência de vários animais, tipo os cães e outros, quando domesticado, quando ensinado, mas na realidade eles não têm raciocínio, não têm razões, eles não têm consciência, eles são apenas instintivos. E diante de tudo isso, nós, como pessoas portadoras da fé, precisamos exercer esse dom que por nós mesmos jamais teríamos. Por mais que eu tente ter fé, por mim mesmo não sou capaz. A fé é um presente, é um dom que Deus nos dá, exatamente para nós o exercitarmos. Porque sem a fé não existe obras, não existe atitude de bondade. Com a fé se faz diferença, acrescenta, promove. Com a fé nós vemos os milagres acontecerem. Com a fé nós vemos muitas coisas negativas que poderiam cair e sobrecair sobre o homem, sentenças pronunciadas,
nós vemos elas desaparecerem com a força da oração. Nós vemos a cura de tantas pessoas pela oração, nós vemos grandes milagres pela oração. A oração tem uma força descomunal. Ela é a força do homem e a fraqueza de Deus. Deus se enfraquece diante da oração. Porque na medida que oramos, nós vamos tocando Deus, sensibilizando, vamos dizer, no nome de Jesus, e Ele simplesmente se rende, não aos nossos caprichos, exigências, mas Ele se enfraquece diante da nossa fé e confiança. A nossa confiança sensibiliza profundamente o coração de Deus, profundamente. Tanto que a maior oração composta por Jesus foi o grito dele no Calvário, que eu já falei outras vezes, e que quando o coração está arrebentando, ele faz uma entrega, e o grito que ele dá de dor, de que está morrendo, era o cumprimento, era o fechamento de toda a sua história terrena. Ali fechava com um grande grito, e aquele grito, ele olhando para o alto, subiu como uma flecha, como uma lança, que foi rasgando todo o espaço, foi arrebentando todos os bloqueios que o pecado dos nossos primeiros pais colocaram pelo pecado e atingiram em cheio na mosca do coração do Pai, que se curva, que se rende, que se alegra e ao mesmo tempo sofre pelo peso, pelo peso do preço, pelo tamanho do preço que ele pagou, que Jesus pagou, obedecendo o Pai para nos livrar daquilo que o Pai jamais desejou, para quem quer que seja, a perdição eterna. E aí então Deus se dobra, Deus se curva diante do filho morto. E o luto vem. Mas enquanto luto, quanto silêncio do céu, os anjos em grupos cochichavam entre si, perguntando e questionando uns aos outros como que um Deus pode se vestir de carne, vestir como homens e morrer por criaturas tão pecadoras. Eles jamais souberam, eles nunca tiveram essa resposta, não entenderam, não entenderam. Mas esse é o tamanho do amor de Deus por nós. E se Ele fez isso por nós, por cada um de todos os homens de todo tempo e lugar, desde o primeiro até o último que pisará a terra, o que é que Ele não fará para nós quando nós pedimos a Ele primeiro como filhos legítimos dele, por Jesus Cristo, pelo que Jesus fez e por Ele somos filhos de Deus, adotivos. O que Ele não fará se nossas palavras tão pobres, tão pequenas, simplesmente expressarem nos nossos lábios, dirigindo-se a Ele como um Pai misericordioso e suplicá-lo por algo que alguém precisa, que eu preciso, algo que é necessário, se faz necessário, algo que é vital a mim, aquele que reza, tanto que tantos santos adquiriram, tanto para si quanto para outros, grandes milagres, e mesmo depois de mortos aqui na terra, santificados no céu, eles conseguiram muitos favores, por isso foram levados aos altares e canonizados.
Por isso Jesus diz para nós: vinde a mim vós todos que estáis cansados do fardo, dos fardos do dia a dia. O cansaço, às vezes, da própria vida, o cansaço da espera, o cansaço do trabalho, o cansaço, talvez, da rotina repetitiva, cansaço das dores, cansaço de um sofrimento que não te dá trégua, dores que temos que aprender a conviver com elas, porque elas jamais nos deixarão, a não ser depois do corpo cair sem vida. E tudo aquilo que quisermos, dentro daquilo que sabemos que é da vontade do Pai, que o Pai sensibiliza, entende, compreende, que não foi um pedido numa oração de coisas que não acrescenta nada, Deus renderá seu coração a nós e por Jesus Ele nos atenderá, pela intercessão de Nossa Senhora. Por isso nós queremos te pedir agora, Jesus, vem tocar cada coração ouvinte dessa mensagem de hoje. E que a sua mão chagada, Jesus, tão santa, que tocou, Senhor, a tantas pessoas, onde o Senhor conseguiu abrir ouvidos, o Senhor conseguiu devolver a luz aos olhos, o Senhor conseguiu pôr de pé os paralíticos, o Senhor conseguiu levantar e devolver o sopro da vida aos que jaziam no caixão, num túmulo, às vezes mais de 3 dias. O Senhor conseguiu tanta façanha, tantas coisas conseguiste, Jesus, e consegues, porque o Deus te deu um nome acima de todo nome, para que diante do seu nome todo joelho se dobre no céu, na terra, e até os demônios tremem diante do teu nome. Pronunciar seu nome é compor a maior oração de todos os tempos, porque seu nome tem poder. Seu nome, Senhor, possui, Senhor, as bênçãos, possui graça. Seu nome possui, Senhor, toda a verdade, a salvação. Por isso nós te suplicamos agora, Senhor, faça acontecer milagres dos mais diversos em todos aqueles que estão ouvindo agora. Que esta oração possa ser um sopro de fé no coração de cada um. Que o Senhor possa aumentar sensivelmente a fé de todos nós. Que o Senhor nos dê uma fé, Senhor, como uma medida sacudida, transbordante de uma vasilha, uma fé, Senhor, carismática, uma fé expectante, uma fé cega, viva, real, uma fé, Senhor, plugada de atitudes de transformação, de conversão, Senhor, e de mudança e de transformação no mundo, no meio em que as pessoas vivem, na casa onde as pessoas vivem. Vem tirar, Senhor, todo o ranço que vem das heranças, das hereditariedades de centenas de anos e de gerações antepassadas que carregava, Senhor, tipos de defeitos, doenças incuráveis, estranhas, manias, Senhor, paganismo e muitas vezes práticas de ocultismo. Por isso nós renunciamos agora, Senhor, toda prática de ocultismo, tudo aquilo, Senhor, que vai contra a fé, acreditar em horóscopo e tudo aquilo, Senhor, que está dentro das crendices, superstição dos tempos, de todos os tempos. Nós te entregamos as pessoas contaminadas, Senhor, com conversas que tiveram, Senhor, com o diabo, que conversaram, Senhor, com pessoas que estavam incorporadas com o mal, em terreiros, em lugares, Senhor, onde apenas as trevas ocupam, o mal ocupa. Nós te pedimos misericórdia que o Senhor venha, Senhor, descontaminar, porque sabemos que o vírus do mal é extremamente contagiante
e não despluga de nós enquanto o Senhor não entra com a sua caridade, sua graça, enquanto nós verdadeiramente nos arrependemos e rezamos e suplicamos, enquanto nós não buscarmos o auxílio da Virgem Maria, buscarmos o poder do Espírito Santo, do sangue de Jesus, de buscar o sangue de Jesus Redentor, buscar, Senhor, a graça do Pai, o perdão do Pai, buscarmos, Senhor, os sacramentos da vossa Eclésia Mater, a Igreja Mãe. Nós te suplicamos, Jesus, vem fazer acontecer o impossível na vida de tantos que não acreditam, Senhor, que podem alcançar determinados, Senhor, objetivos. Vem, Senhor, realizar, Senhor, o impossível, onde a medicina, a ciência desenganou. Vem surpreender a ciência, vem surpreender, Senhor, aqueles que são racionalistas e que não acreditam, Senhor, em vós. Nós te pedimos, Jesus. O Senhor disse para nós: vinde a mim, vós que estáis cansados, eu te aliviarei. Vós que estáis doentes, vós que estáis falidos, desempregados, vós que estáis cansado, depressivo, oprimido, vós que estáis em pânico, amedrontado, nós te pedimos, Jesus, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho, Senhor, da doença, não importa, Senhor, o credo das pessoas, o que importa é que são criaturas que necessitam, porque todos nós sabemos que temos um Deus, todos nós não ignoramos essa verdade, Senhor, absolutamente. Se não acreditarem, Senhor, pela minha fé, pela minha consciência, pelas minhas experiências com o Senhor, por misericórdia, Senhor, que eu seja o intercessor junto da Virgem Maria neste momento, pelo poder do Espírito que está em mim, pela graça do batismo. Eu te suplico, não olhe meus pecados, mas olhe, Senhor, a fé com que me move neste horário da noite, pedir e suplicar por todas as ovelhas, Senhor, as que choram, as enlutadas, quanto golpe, Senhor, quantas pessoas jovens morrendo, de toda sorte e natureza, por todo lado, Senhor, as perdas, o luto, Senhor, que assola uma família, que dilacera os corações. Senhor, quanta dor no coração de mães, de pais, de irmãos, da família. Nós te pedimos misericórdia e consolo por Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora Consoladora. Nós te pedimos, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, seu auxílio sobre todos os enlutados, Senhor, não importa do que morreram, mesmo quando eles estão velhinhos, Senhor, a morte é trágica, a morte é traumática, ela deixa, Senhor, um buraco, ela deixa, Senhor, lesões profundas na alma daqueles que ficam, deixa uma saudade inexplicável. Por isso te pedimos, Jesus, tire de nós todo o trauma da morte, todo o medo da morte. Vem, Senhor, nos conscientizar que a morte é verdadeiramente, Senhor, a porta de entrada definitiva para o banquete. Nós te suplicamos, ó Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo e pela intercessão da poderosa Virgem Maria, Rainha nossa, Mãe nossa, intercessora nossa. Amém. Que Deus seja louvado, e nós estivemos unidos e reunidos foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.